alguns personagens, e dois personagens principais, que um é um ancião, um apóstolo de Cristo, um missionário e um missionário. E do outro lado nós temos um jovem de 18 anos, um discípulo, né? E onde esse ancião, esse mestre, eles se completaram, eles se ligaram, interligaram pela fé, né? Então, quando Paulo ele fez a sua primeira viagem missionária, ele passou pela cidade de Listra junto com Barnabé, e lá pregou, lá entregou o Evangelho de Cristo, e lá também residia uma senhora chamada Lloyd, que era avó de Timóteo, e sua mãe Eunice. Provavelmente foi nessa época que as duas aceitaram o Evangelho de Cristo, e Paulo, depois disso, voltou, e na segunda viagem de Paulo passou por lá, e lá encontrou um jovem, um membro da igreja, que foi bem avaliado pelos comandantes da igreja. Então, Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, pegou esse jovem e colocou no grupo de evangelização dele. Então, nota, Paulo, quando ele abre essa carta, ele fala que para Timóteo, que Timóteo é o verdadeiro filho dele na fé. Então, a gente nota que a sua avó e a sua mãe, que já estavam em Cristo, passou essa mensagem para o seu neto, e a gente já tem aqui uma primeira situação em que nós, avós, nós, mãe, nós tios, devemos passar o nosso dia cotidiano para os nossos filhos, para os nossos netos, a mensagem de Cristo. É o que nós temos que fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E, logicamente, isso daí não aconteceu, digamos assim, de graça. Isso daí, o Timóteo, ele também abraçou essa causa. Ele buscou, ele aceitou, e é o que eu espero que cada jovem que receba a mensagem do Senhor através de seu pai, através de sua avó, através de qualquer outro adulto, qualquer outro ancião, que receba esta mensagem e busque se firmar na palavra do Senhor, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo, a partir daí, Timóteo estava já no grupo de evangelização de Paulo. E quando Paulo partiu para a Macedônia, Paulo rogou a Timóteo, olha que interessante, que Paulo rogou a Timóteo que ficassem em Éfeso. Éfeso é aquela igreja que Paulo fundou e que eu fiquei, hoje eu sei que através do curso de terça-feira, que está em Atos 19, né, que é a igreja fundada por Paulo, e que ele teve o maior amor, o maior carinho por essa igreja. E ele rogou a Timóteo que ficasse nessa igreja para alertar aquelas pessoas para que não pregassem um outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo. Então, existe aí uma preocupação muito grande de Paulo
com o seu filho da fé, Timóteo, mas também com a igreja, com o Evangelho. Então, diante disso, diante desse cuidado, desse carinho que Paulo tem por Timóteo, e pela sua eficácia, a sua vontade, a sua perseverança, Timóteo se tornou um jovem pastor, pastoreando a igreja, foi ungido por Paulo. E a gente nota aí que o mestre, a importância do mestre em cuidar dos seus alunos, né, dos seus discípulos, e Paulo teve essa situação mesmo estando preso. Paulo estava preso, por isso escreveu essa carta para Timóteo, e ele fala aí nesse capítulo 4 que quanto a ele, ele fala quanto a mim, no caso dele, ele já estava sendo oferecido em aspersão de sacrifício. O que Paulo está dizendo aí é que ele já estava sendo ofertado, como tinha aquela parte de matar o animal, aspergir o sangue. Então Paulo está dizendo que a vida dele já foi entregue a Cristo e que ele estava sendo já entregue, sendo limpado, sendo cuidado, sendo purificado para ser recolhido ao braço do Pai. E ele fala que ele combateu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo fala em combater o bom combate, olha que Paulo está falando do bom combate. Paulo está dizendo para Timóteo, deixou para Timóteo, e está deixando para todos nós, que não devemos estar combatendo aquilo que é ruim, combater o bom combate, combater aquilo que vale a pena. Não adianta a gente estar discutindo, brigando por coisas banais, por coisas terrenas, por coisas do mundo, porque quando você está brigando, mesmo que você se ache que tenha razão, mas muitas vezes é melhor que você abra a mão daquilo, porque mesmo a sua vitória, ela pode trazer consequências danosas para você e para quem você está brigando, e quando chega o final não vale a pena você estar brigando por isso. Você não vai se sentir bem em estar discutindo, em estar fofocando, em estar brigando por coisas banais. Então, Paulo nos diz aqui que quando a gente tiver que combater, que seja algo bom, que seja algo que venha beneficiar a todos, que seja o Evangelho de Cristo, que seja algo que vai elevar a igreja, que vai fortalecer a igreja, e não ficar se debatendo com coisas miúdas, coisas pequenas, coisas que não valem a pena. E ele completa dizendo que acabei a carreira, e essa carreira, porque a idade de Paulo já chegou ao seu final, seu tempo já está chegando, ele sabendo que ele estava preso, que dali ele não escaparia mais. Então ele, a não ser através de cartas, que mesmo assim, ele através de suas cartas, ele evangelizou, ele cuidou, ele ensinou a Timóteo a como ser um pastor, a como pastorear suas ovelhas, a como tratar os anciões. Então a tarefa de Paulo, ela não cessou ali na prisão, mas ele já sabia que ele estava para morrer. E eu digo que esse versículo ele é muito utilizado nas lápides, e eu digo que feliz é aquele que, quando Deus recolhe, ele deixa testemunhas, né, do seu trabalho, e que acaba colocando na lápide lá que você foi uma pessoa que lutou pelo Evangelho, lutou pela vida, pelo bem das pessoas. Mas eu digo que melhor ainda
será para aqueles que em vida ainda se olhe, se analise, se autoanalise e diga assim: eu combati o bom combate, como Paulo diz aqui. Paulo, ele não estava morto ainda, ele ainda ia morrer, mas Paulo tinha certeza, tinha convicção que toda a trajetória dele, desde o momento que Jesus Cristo buscou, que Jesus Cristo tirou de lá da situação dele de perseguir os irmãos, ele fez um pacto com Jesus Cristo e ele cumpriu à risca aquilo que ele fez, ele tinha consciência. E é isso que Paulo está dizendo para que nós busquemos isso dia e noite, noite e dia, para que na hora de nossa partida, na hora que estivermos anciões, eu espero que ainda seja, né? Eu digo assim: eu combati o bom combate, eu lutei por muita gente, eu cuidei dos irmãos, eu cuidei das pessoas que precisavam, eu levei o Evangelho de Cristo aonde era necessário, onde tinha condições de progredir. Inclusive, o Paulo, ele fala para Timóteo que não adianta que Timóteo ele ensine as pessoas que queiram aceitar o Evangelho de Cristo. Não adianta você estar ensinando o Evangelho de Cristo para pessoas que não estão te ouvindo. Então a carta era bem clara sobre isso. Então a gente tem que encontrar um jovem, encontrar um ancião que queira, que está querendo ouvir a palavra de Cristo, e que a gente sejamos mais fortes, mais eficazes e eficientes nesse trabalho de evangelização de Cristo Jesus. E ele completa aqui: guardei a fé. Então, irmãos, é muito bom, é muito maravilhoso a gente poder dizer assim: eu tenho uma fé em Jesus Cristo, eu tenho uma fé que Ele vem nos buscar, eu tenho uma fé que Ele morreu por mim, que Ele morreu por nós, que Ele morreu para nos salvar. Eu creio nisso até a hora da minha morte. Amém? E o que Paulo, o que Timóteo, o que Ícaro, o que eu, ou todos nós que buscamos a Cristo, que não estamos no mundo buscando festejos mundanos, que estamos aqui nesse momento que poderíamos estar aí fora, nós estamos fazendo, nós estamos lutando, nós estamos buscando. Sabemos que não é fácil a jornada, como a de Paulo, vocês conhecem a jornada de Paulo, mas a gente vai ter essa vitória de dizer assim: eu guardei a fé. E o que é que ganha com isso, Paulo? Paulo diz aqui no versículo 8, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, olha bem, irmãos, não somente a Paulo, mas também a todos que amarem a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus proteja todos vocês, convida o grupo de louvor, proteja a mim e a vocês, a todos nós que estamos buscando, que estamos lutando, por esse momento, que é o que nós esperamos. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós estamos aqui, estamos nessa trilha, nesse caminho de chegar até o nosso final, com nossa fé, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço.